Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4. Nós estamos estudando sobre a eternidade do Evangelho, compreendendo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler capítulo 4, o versículo 2. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, diz: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Capítulo 5 e o versículo 6. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Essas linguagens, irmãos e irmãs, são linguagens figurativas. Então, Apocalipse carrega essas linguagens simbólicas, metafóricas, e a gente precisa entender que chifres na Bíblia sempre fala de governo e de autoridade. O número 7 é o número que define a perfeita criação de Deus, a harmonia perfeita. Então, sempre esse número está relacionado com perfeição. Então, diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Então, você pensa, nossa, que imagem. Não é imagem, é linguagem. Então, não confunda uma coisa com a outra. É linguagem, não imagem. E tem momentos que é imagem e não linguagem. Então, você tem que saber quando é linguagem não imagem, quando é imagem não linguagem. Tá certo? Mas como eu sei, é só ler o contexto. A primeira questão importante para você ler o livro de Apocalipse é ter bom senso. Não é ter conhecimento, é ter bom senso. Certo? Então, vamos lá. Que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, é só você ler Isaías capítulo 11, lá vai falar sobre 7 manifestações do Espírito de Deus, enviados por toda a terra. Agora, só mais um texto, e aqui eu quero pegar só uma frase, que está, por favor, no capítulo 14, o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que alegria é para nós estarmos aqui na Tua presença. Senhor, que tempo maravilhoso foi esse de adoração. Que Teu Espírito Santo, Ele tenha toda a preeminência nas nossas emoções, no nosso coração, no nosso sentimento, em atrair-nos para aquele que está sentado no trono da glória, aquele que é o vencedor, aquele que levou para o trono as marcas do Calvário. Ah, Senhor, nós somos tão gratos por nos permitir congregar em Teu nome nesta manhã. A Ti seja glória nesta reunião. Dá-nos agora, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação na Tua palavra que será ministrada. Abra os Teus céus, jorre luz do Teu trono, Senhor, tanto nesta palavra como também no nosso coração, nos nossos ouvidos, para que nós sejamos habilitados não só a ouvir, mas a entender e a responder aquilo que o Senhor há de nos falar. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados em Cristo, começamos ontem estudando esse assunto, é um assunto muito denso. E eu sei que é uma linguagem que nós precisamos nos conformar com ela, porque é uma linguagem celestial. É uma maneira nova de ver a cruz, mas a gente fala uma maneira nova. Eu não me atrevo a dizer que eu sou o autor disso, longe de mim. Mas porque muitos irmãos, eles têm uma visão da cruz limitada ao Gólgota. E aqui nós estamos vendo que a cruz nunca esteve limitada ao Gólgota. A origem da cruz não está limitada ao Gólgota. A cruz, ela deriva do trono de Deus.
O trono de Deus e a cruz são dois lugares inseparáveis. Porque se na cruz o Cordeiro de Deus foi imolado, é no trono que ele está assentado, cheio de glória. E agora nós começamos a ver que a salvação, ela não foi um método que Deus usou para consertar um problema que foi ocasionado pelo pecado. A salvação é um plano eterno. A intenção de Deus vai além do tempo. O tempo é simplesmente a menor partícula que compõe a eternidade. O evangelho eterno, ele procede do trono e ele culmina no trono. O evangelho não nasceu em Belém, onde Jesus nasceu, e nem tampouco na cruz, onde Jesus morreu. O evangelho e todas as suas camadas derivam do trono de Deus. Porque o trono da eternidade, ele é a própria eternidade. E quando você vai entendendo essa linguagem celestial, você vai vendo a profundidade da obra de Deus. A cruz, ela cria para nós um significado tão grande, tão profundo, que esmaga o nosso coração, esmaga o nosso orgulho. Qualquer pretensão que tenhamos na nossa vida cristã que não esteja alinhada com o verdadeiro significado da cruz é religiosidade. Irmãos, eu digo para vocês, e estou aberto a ser corrigido, o pecado é algo muito grave, mas existe algo que é tão grave no pecado, e muitas vezes achamos que não é pecado, é a religiosidade. Porque a religiosidade, ela empobrece a fé. A religiosidade nos rouba de ter uma visão mais profunda. E quando eu falo de profundo aqui, ou de profunda aqui, de visão profunda, eu não estou falando de algo que somente alguns têm o privilégio, por conta da capacidade intelectual, teológica, porque estudou, porque tem formação teológica. Somente esses têm capacidade de perscrutar, de compreender. Longe disso. Longe disso. A profundidade espiritual é uma questão de experiência. É de união, é de comunhão com Deus. Deus nunca quis se esconder, Ele sempre quis se revelar. Quando você olha para o capítulo 4 de Apocalipse, você vê alguém, mas você não sabe quem é esse alguém até que você olhe o capítulo 5. Portanto, não temos duas visões. Nós temos uma visão em ângulos diferentes. Em um ângulo, o que João vê? Ele vê alguém sentado no trono. Alguém cercado de glória, de 4 seres viventes, dos 24 anciãos, que é este conselho celestial. João vê este que está no trono, mas ele não pode dizer quem é. Mas quando ele olha no capítulo 5, ele vê que aquele que está sentado no trono, ele tem um livro selado na sua destra. E esse livro está selado por dentro e por fora. E ninguém na terra, nos céus e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E esta contemplação traz um desespero no coração de João. E aí eu abro um parêntese aqui, porque muito se escreveu sobre Apocalipse. E tudo que foi escrito sobre Apocalipse, ao meu ver, é escatológico. É como se os estudiosos estivessem dizendo para nós aqui, o assunto mais importante de Apocalipse é a sua escatologia. Atentem para isso. Só que agora nós estamos vendo algo. A escatologia não é a essência de Apocalipse. E há razões mais do que suficientes para dizer isso. Porque este livro, ele não é essencialmente um livro, ou estritamente falando, um livro escatológico. Ele é, estritamente falando, um livro cristológico. Juntamente com Efésios, Colossenses, Hebreus, Apocalipse, se alinha a cristologia. O ponto central deste livro é cristologia. Veja que antes de Deus mostrar
selos, trombeta e taças, mostrar a besta, mostrar a degradação da religiosidade, no capítulo 17 e 18, antes de Deus mostrar o cenário catastrófico do tempo do fim, o que ele mostra? Ele mostra seu filho. Por que o capítulo 1 é uma apresentação de Cristo? Porque a chave para nós entendermos a vida e o universo é Cristo. A chave para você discernir o futuro é Cristo. E por quê? Porque Ele é o eixo que sustenta todas as coisas. Isso nos traz segurança. Qual é o medo que eu tenho de alguém apertar um botão vermelho em algum lugar e explodir tudo? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Qual é o medo que eu tenho que a Rússia, a China e outros países façam guerra contra a Europa e os Estados Unidos? Sabe qual é o medo que eu tenho? Nenhum. Porque o trono que governa o universo não está na China, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, nem no Oriente. O trono é onde o Cordeiro, aquele que foi ferido, está sentado. É Ele que comanda. E Ele se apresenta nesse livro, dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto e hoje estou vivo pelo século dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem o controle de tudo. Então, o Apocalipse, ele não foi escrito para nos levar a olhar para o futuro. Ele foi escrito para nos levar a olhar para o trono. Compreende? Veja, volte aí, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, as quais ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, a palavra que é mensageiro, significou ao seu servo João. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ler essa frase, coisas que devem acontecer, você tem que ver a primeira frase. É uma revelação de Jesus. A primeira coisa que Deus nos mostra nesse livro não são juízos. Não são juízos. E qual é a segunda grande revelação deste livro? A mensagem às igrejas. Então, primeiro, Cristo. Depois, as igrejas. Depois, os selos. Depois, as trombetas. Depois, a sucessão de coisas. Então, a primeira coisa, ele vai falar à sua igreja. Primeiro, ele se apresenta para João. Depois, ele vai dizer que ele é aquele que passeia, que anda no meio dos seus candeeiros. E nós descobrimos aqui, no versículo 20 do capítulo 1, que esses candeeiros é uma figura da igreja em cada um dos 7 períodos da história. Se você estudar a história da igreja desde o primeiro século até hoje, você vai dividir a história da igreja em 7 períodos. E cada um desses períodos encaixa uma dessas igrejas, de Éfeso até Laodiceia. E o mais curioso é que as 4 últimas, você vai ver a menção da volta do Senhor. O que significa que essas 4 últimas, de alguma forma, elas representam o cristianismo no tempo do fim. Mas o certo é que em cada um desses contextos, o Senhor, ele encontra vencedores. Então, nós tendo esta visão, a gente começa a compreender a mensagem deste livro, que é uma mensagem cristológica. E aqui hoje eu quero mostrar um detalhe muito importante, especialmente nos textos que nós vimos sobre o trono de Deus e do Cordeiro. Porque é isso que esse capítulo 4 e também o 5, ele vai nos levar. Esses 2 capítulos nos levam para o coração do cosmos, para o coração do universo, o trono de Deus. Então, antes das profecias de juízos, antes que essas profecias se desenrolem dentro do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que João é arrebatado em espírito. Aí ele vê 2 imagens, aqui nos capítulos 4 e 5. Na primeira imagem, o trono e alguém sentado.
E na segunda imagem, ele vê o cordeiro. Aqui, nessas duas imagens que vocês encontram aqui, elas revelam, primeiro, a essência eterna do Evangelho. E segundo, que esse Evangelho, ele é antes do tempo, ele sustenta o tempo e ele transcende o tempo. Então ele é antes. Antes, nós vimos ontem, o cordeiro que foi morto, que seu sangue, como disse em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, o cordeiro que foi morto, cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Um texto que eu citei ontem, mas só citei, lá em Êxodo capítulo 12, quando diz que no 10º dia, o cordeiro era separado, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Ele era separado no 10º dia. E ele era guardado até o 14º dia. Só no 14º dia ele era imolado. Então você vê, escolhido, separado, guardado e sacrificado. Isso revela que antes de haver a cruz, já havia dentro do propósito eterno de Deus um cordeiro ferido. Esse foi um método de Deus para poder se transmitir a nós. Então nós temos a queda. Em Gênesis capítulo 3 nós temos a queda. E aí entra o reino da morte. O irmão Deverne Fronk escreveu um livro, eu creio que essa comunidade leu, O Supremo Propósito. Então ele vai dizer que cada um desses itens compreende os capítulos desse supremo propósito. Então nós temos a queda, nós temos o reino da morte. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus. A morte passou a ter um reino sobre a terra. Aí nós temos a encarnação do Filho de Deus. E quando o nosso Senhor Jesus encarna, ele adquire para si algo que a eternidade não tinha, a humanidade. A humanidade e a eternidade eram coisas completamente distintas. Mas ele assume a forma humana. Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele sendo Deus, eternamente Deus com Deus. Como diz João capítulo 1, o verbo de Deus, no princípio era o verbo. Esse princípio aqui de João 1, ele é antes do princípio de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio de João é antes. Esse é o princípio dentro da eternidade. Esse é o princípio que não tem começo e nem fim. Agora, o princípio de Gênesis é a partícula dentro da eternidade. É o tempo. E esse verbo aqui, ele se fez carne. Então, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem esse verbo, nada do que foi feito se fez. Porque ele é o Deus Criador. É o Deus o qual o Pai deu para ser a expressão do próprio Deus para nós. E vamos ver isso depois lendo dois textos em Colossenses. Colossenses 1,15 e Colossenses 2,9. Aquele que é a imagem de Deus é aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então veja isso. Ele encarnou. Ele habitou. Como diz Paulo aos Filipenses, ele não usurpou o fato de ser Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós temos todo o cenário que envolve a encarnação, o Getsêmani, a crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão e a sua glorificação. Então agora acontece algo, irmãos, porque a morte, ela passou a ter um poder sobre todos, um poder absoluto. Só que ele veio em carne. Ele veio em carne. Em uma carne como a nossa. Só que ele venceu na carne o pecado. Ele venceu na carne o mundo.
Agora ele entra num processo no qual Deus o Pai, não foi ninguém, não foi Pilatos, não foram os judeus, foi o próprio Pai que o entregou para vencer o último poder, porque ele já tinha vencido o pecado, já tinha vencido o mundo, agora ele teria que vencer a morte. Mas quem pode matar a morte? A morte só pode ser vencida pela vida. Mas todos os homens que defrontaram com a morte foram vencidos pela morte. Agora, quando ele defrontou com a morte, ele atravessou a morte. Ele destronizou a morte. E quando ele fez isso, ele abriu o caminho da eternidade para mim e para você, que recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. Sabe o que é a morte para nós agora? Um caminho de passagem. Nenhum de nós agora estamos sujeitos à escravidão da morte. Porque a morte manteve em escravidão todos que ela matou. Mas o nosso Senhor Jesus, quando ele atravessou a morte, ele nos libertou da escravidão da morte. A morte será um caminho de passagem. Qualquer um de nós que passarmos pela morte, não seremos retidos por ela, porque do outro lado, aquelas mãos furadas estarão para nos receber para a sua glória. Amém? Então aqui, em Apocalipse, nós temos o trono e o cordeiro. Capítulo 4, o trono, capítulo 5, o cordeiro. O trono de Deus e do cordeiro. Amados irmãos, olha que coisa interessante. Veja se Apocalipse tem assuntos mais importantes do que esse. É só você fazer uma matemática pelo livro. A palavra trono, de Mateus até Judas, sabe quantas vezes ocorre? 10 vezes. No livro de Apocalipse, sabe quantas vezes ocorre a palavra trono? 47 vezes. Cordeiro, eu falei sobre isso ontem. Se você pega de Mateus até Judas, referências a Cristo, 4 vezes. No livro de Apocalipse, 30 vezes. Então nós podemos dizer assim, o livro de Apocalipse é a doutrina acerca do trono e do cordeiro. Nenhum outro livro no Novo Testamento trata de forma doutrinária sobre o trono e o cordeiro. E mais ainda, assim como eu disse ontem, o trono e a cruz são inseparáveis. O trono e o cordeiro e a cruz são inseparáveis. Então o assunto de Apocalipse é o trono, o cordeiro e sua cruz. Esse é o assunto de Apocalipse. O trono, o cordeiro e sua cruz. A ênfase na morte, porque morrestes, com teu sangue comprastes para Deus. Sempre há essa ênfase da morte. Porque Apocalipse carrega uma mensagem muito forte e nos leva para essa mensagem. O trono tem as marcas do Calvário. Amados irmãos e irmãs, se nós hoje não temos uma visão clara do que é o trono de Deus, a salvação não é clara. Você tem dúvida, você tem incertezas, você vai sofrer insegurança, você vai viver debaixo de transtorno de ansiedade. Essa mensagem vai te libertar, vai te curar. Você não vai ficar com medo do que vai te acontecer. Você não vai dormir pensando, meu Deus, e se amanhã? Você vai tirar isso da sua mente, sabe por quê? Porque o trono governa. E mais ainda, existe algo que é extraordinariamente surpreendente. É que mesmo nesse corpo, com todas as fragilidades, nós podemos entrar no trono. Deixa eu dizer algo para você. Meus irmãos, lembre-se que quando o Senhor Jesus está se apresentando para João, quando ele diz assim, eu sou primeiro, não tema, João. Eu sou primeiro e último. Porque quando João está aqui, se você observar aqui, quando ele tem essa... Por favor, vem comigo aqui, no capítulo 1. Versículo 17, quando ele tem essa visão, já está bem no fim. Aí ele diz assim, quando vi, eu caí aos seus pés como morto. Está vendo aqui? E ele pôs a sua destra
sobre mim. Aí ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, e eu voltei a reviver. Escute isso. Amados irmãos, se o Senhor Jesus aparecesse agora para nós, em glória aqui, sabe o que sobraria de nós? Nada. Todos nós, como João, cairíamos mortos, ou mortos aos seus pés. Mas ele fez algo tão lindo, irmãos. Ele pegou o seu espírito e trouxe o seu espírito para dentro de nós, para o seu espírito da habitação. Então, essa dádiva do Espírito Santo é tão preciosa para nós como é a dádiva do sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus, ele nos habilita pelo perdão. E o perdão de Deus não é como o nosso perdão. O perdão de Deus não é como o nosso perdão. Nós perdoamos quem merece ser perdoado, não é verdade? Mas o perdão de Deus é perdoar quem não merece ser perdoado. O perdão de Deus significa que para Ele nos perdoar, Ele teve que assumir a culpa. Mas só que Deus não podia assumir a culpa, porque era sobre Ele e debaixo dele que estávamos tomados pela sua ira. Nós estávamos debaixo da sua ira. Sabe o que Deus fez? Ele pegou o seu filho e colocou toda a nossa culpa sobre o seu filho. E toda a ira que era contra nós, Deus derramou sobre Cristo na cruz do Calvário. Então você vê o que é isso? Ele assumiu o nosso lugar de culpados. Ele assumiu o nosso lugar de condenados. Então sobre ele o Pai desferiu toda a ira que era contra nós. E nós fomos julgados em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você, minha irmã e meu irmão. Foi isso que Deus fez. Então o sangue nos cobre. O sangue nos cobre por fora. O sangue nos cobre por fora do trono. O sangue nos cobre. E o Espírito Santo nos habilita por dentro. Então hoje nós podemos sentir a presença real de Cristo na nossa vida. Então isso é maravilhoso. Porque Ele vem por dentro. Ele vem porque o Espírito Santo é o Espírito da habitação. É assim que ele é conhecido em João capítulo 14. O Espírito da habitação. Ele veio para nos habitar. E veio também para nos habilitar. Aí o que Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 16? Achegai-vos, portanto, ao trono da graça. Isso é demais, irmãos. Essa é a vida cristã mais elevada. Essa é a vida cristã que te tira de amarras, de escravidão religiosa, de limitações espirituais. Esta é a realidade que tira de você aqueles mediadores, usurpadores, que querem pegar a sua mão para dizer que você só pode ir se for seguro na mão dele. Isso não é verdade. Nós não precisamos que ninguém nos estenda as mãos, porque aquelas mãos furadas continuam estendidas, abrindo o caminho para nós. Você pode entrar. Aí o escritor aos Hebreus ainda coloca mais um capítulo. No versículo 19 do capítulo 10, ele chega a dizer assim: tende, pois, ousadia, liberdade, para entrar no lugar santíssimo, por meio de um vivo e novo caminho que ele nos abriu, mediante a sua carne, que foi rasgada, esmagada, o seu sangue que foi derramado. Aí para concluir, no versículo 20, ele diz assim: tendo, pois, um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, nós temos esse sumo sacerdote, que é esse cordeiro ferido. Que coisa maravilhosa, o trono e o cordeiro. Duas mensagens que a igreja precisa familiarizar-se. E é o livro de Apocalipse que vai nos mostrar. Vamos adiantar um pouco sobre isso. Então não vamos pensar no trono como símbolo da eternidade. O trono não é um símbolo da eternidade. O trono é a própria eternidade. É isso que Deus quer que você veja. Agora, vamos ver o cordeiro. O trono e o cordeiro. Soberania do Pai e a redenção realizada pelo Filho.
E aqui há algo que eu preciso que você veja. Por favor, amados irmãos e irmãs, Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6. Porque o trono é a origem, o cordeiro é a revelação. No céu, nem o trono e nem o cordeiro, eles não se competem. Eles se alinham. São dois polos da mesma visão. O cordeiro reina no trono. E o trono só pode ser interpretado à luz do cordeiro. Olhe bem, vamos voltar à leitura que já fizemos. Esse evangelho eterno que nasce na eternidade, realizado no tempo, e ele culmina na eternidade. Vi no meio do trono. Veja que a linguagem é teologicamente precisa, no meio, no centro do trono. Linguagem que precisa, um cordeiro, como tendo sido morto. Agora, por favor, Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Está falando da Nova Jerusalém. Lembre-se, irmãos, Nova Jerusalém não é uma cidade física. Se você tem essa ideia, tire da sua cabeça. Essa é uma ideia medíocre. A Nova Jerusalém fala da suprema obra de Cristo Jesus. Essa cidade é uma cidade nupcial. É uma figura da igreja gloriosa. Então, muito cuidado em querer restringir essa cidade a uma cidade física. Agora observe, o trono de Deus e do Cordeiro, essa frase é muito importante. O trono de Deus e do Cordeiro. Quero que você se atente para essa maravilhosa frase, o trono de Deus e do Cordeiro. Estará nela, e os seus servos o servirão, verão a sua face. Que coisa linda, irmãos. Verão a sua face. Agora eu quero mostrar algo para vocês. Porque, irmãos, o que essa cristologia de Apocalipse tem a nos dizer? Por que Deus colocou essa cristologia aqui, com essas riquezas de detalhes? Usando tantas formas de linguagem para nos fazer entender o céu que você eternamente viverá. A questão é, aonde nós estaremos? Aqui, quando você olha para esse texto, eu creio que duas perguntas nós temos aqui. Como nós iremos participar desta realidade? Qual é a nossa relação eterna com esse trono e com esse cordeiro? Porque quando você olha capítulo 4, capítulo 5, parece que em torno do trono, e você vai ver que o trono é um lugar de grandes movimentos. Diz que nesse trono tem vozes, trovões, tem muitos cânticos, tem um conselho de anciãos, tem 4 seres viventes. Você vê que o trono é um lugar de muitos movimentos dentro da eternidade. Muitos atos de Deus, muitos decretos de Deus. Tudo isso está ocorrendo diante do trono. O trono de Apocalipse 4 e 5 não é um trono estático, é um trono em movimento. Ele está tendo grandes movimentos. Agora imagine, irmãos, esse é o lugar da extrema manifestação da glória e da santidade de Deus. Eu vou repetir. O trono é o lugar da extrema, é só força de linguagem, da extrema manifestação da santidade e da glória de Deus. O que isso tem a ver conosco? Qual é a nossa participação em tudo isso? Qual é o nosso lugar em tudo isso? Por favor, volte comigo aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Aqui está a resposta e a explicação. Qual é o nosso lugar na eternidade? Aqui, esse capítulo 7, versículo 9, eu coloco assim, irmãos, e me perdoe, mas só para vocês entenderem, esse versículo 9 do capítulo 7 é como se fosse um subcapítulo dentro do capítulo 5 de Apocalipse. É como se fosse um
um subcapítulo dentro da mesma visão dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Está assim: depois destas coisas, vi grande multidão. É outra forma de dizer assim: depois dessas coisas, eu vi o Renan, eu vi o Luiz, eu vi o Maurício. É como se ele estivesse descrevendo cada um de nós. Porque essa grande multidão, nós fazemos parte dela. Sabe qual é a grande beleza do livro de Apocalipse? Lá em Goiânia a gente tem um jornal que é muito conhecido, ele chama Popular, né? É que a última página, ou a última edição do Popular já foi escrita, e nós já sabemos qual é ela. A igreja do Senhor Jesus foi arrebatada da terra. Essa vai ser a última capa. Ou então assim, misteriosamente, muitas pessoas sumiram em Goiânia, em Londrina, e ninguém sabe aonde que eles estão. Muitas esposas estão procurando os seus esposos. Isso não vai ser aqui não, viu, irmãos? Muitos filhos foram para a escola e não voltaram. Muitos maridos estão desesperados atrás das suas esposas e filhos. Aí no outro dia, veio a notícia: Jesus voltou para a sua igreja. Eu creio que essa vai ser a última edição dos jornais. Aí depois não tem nada mais o que escrever, irmãos. Glórias a Deus. Veja bem, depois destas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar. Aí mais à frente diz assim: em pé diante do trono. Deixe-me examinar aqui essa frase, diante do trono. Está vendo aí? Se você estudar essa frase no livro de Apocalipse, são 8 ocorrências. 8 vezes você vai ver Apocalipse assim: diante do trono, diante do trono. Sabe quantas vezes essa frase vai ocorrer nos demais livros do Novo Testamento? Nenhuma vez. Só aqui. Ela é exclusiva desse livro, diante do trono. O que significa diante do trono? Para nós, é uma vocação celestial. Para nós, é a frase que fala da nossa identidade eterna. A nossa identidade, ela será marcada, caracterizada, definida por esta experiência existencial. Aqui está a nossa definição eterna, será diante do trono, aqui está o nosso destino eterno. Agora, esta palavra diante não é um vocábulo qualquer do texto grego original. O termo aqui é enopion. Sabe o que significa? Está com a sua face voltada para uma outra face. Irmãos, quando nós chegarmos àquela glória, nós não queremos olhar nada, a não ser a face adorável do nosso Senhor Jesus. É exatamente isso que esse texto diz. Às vezes eu fico me perguntando qual foi a dificuldade dos tradutores de traduzir de maneira real. Se eles estavam traduzindo do grego, que eles não se importassem com a linguística, que eles colocassem isso. Uma grande multidão com as suas faces voltadas para a face do Cordeiro. Então, irmãos, eu quero dizer que aquele Cordeiro que está no trono, ele é nosso. Que o trono aonde o Cordeiro está, embora seja o trono da glória, da santidade absoluta de Deus, é o lugar aonde nós nos achegaremos. Eu me atrevo a dizer isso, irmãos, mas é só coisa de quem tem a mente acelerada. Mas às vezes, sabe o que eu vejo, irmãos? Que hoje o trono está totalmente ocupado por essas miríades de anjos. Os 24 anciãos. O Renan me mostrava um texto ontem muito interessante, que nós lemos aqui no capítulo 17, quando o anjo diz para João não adorá-lo, que ele era eu sou teu conservo. Isto é, eu sou o teu servo. Ele não disse eu sou o teu irmão. Sabe por quê, irmãos? A filiação é uma propriedade da igreja, dos eleitos, dos redimidos, dos salvos. Nós somos os eleitos, nós somos os salvos, nós temos uma filiação que ninguém poderá tirar de nós, e a nossa filiação é filiação eterna. Essa filiação ninguém pode tirar de nós.
Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Olha o versículo 2. Vamos ler com calma, sem pressa. Diz assim: amados, amados. Se você, 1 João capítulo 3, versículo 2. Se você olhar, cada palavra desse texto tem um profundo significado na teologia de João. Amados, agora somos filhos, ruiós, filhos maduros, ruiós, filhos de Deus. E ele está dizendo, embora ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você já se perguntou o que você será? Você já se perguntou o que você terá? Você já se perguntou como você viverá? Porque aqui Apocalipse vai te responder. Sabe como você será? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, quando Paulo fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, quando ele diz também isso, da mesma forma, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 a 17, ele diz que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Será o último ato de Deus na nossa salvação, que será a salvação do nosso corpo. Esse corpo corruptível, suscetível à morte ou à mortalidade, ele será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. E nesse corpo eternamente será tragado toda qualquer possibilidade da morte. Porque nós seremos transformados eternamente para termos um corpo de glória como o corpo do nosso Senhor Jesus. Isso vai acontecer com todos nós. Agora, muito mais. Olha o que ele diz. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos, olha irmãos, tem textos que a gente tem que tirar a sandália dos pés. Sabemos que nunca teremos a glória dele. Nunca teremos a onipotência dele. Nunca teremos os atributos incomunicáveis dele. Mas João ousa dizer assim, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele naquilo que são seus atributos comunicáveis. Aquilo que ele vai comunicar de si mesmo, a sua santidade, o seu amor, tudo que pertence a ele e que pode ser dele comunicado para nós, nós haveremos de ser. Sabe por quê? Porque ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele não é o primogênito no sentido de criado, porque a palavra primogênito, em Colossenses, fala de primazia. Quando fala em Hebreus, quando ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei, ele é filho por geração eterna. Ele é filho por geração eterna. Ele é filho por geração eterna na encarnação. Mas ele é o filho eternamente gerado dentro do Pai. Ele nunca foi criado. Ele é eternamente gerado dentro do Pai. Mas ele é gerado no sentido da encarnação. Aí sim, porque isso está no Salmo 8. Porque Deus tinha, nele Deus tinha em mente algo maior. Porque Deus nos deu na encarnação Cristo, não só como nosso Salvador. Deus nos deu Cristo na encarnação para ser o homem medida, para ser a medida de Deus para nós, para que através dele Deus pudesse ter muitos filhos e filhas que pudessem ser conformados a ele. Nós haveremos de ser como ele é. Para que um dia eu e você, nesse processo que estamos passando da salvação da nossa alma, no final da transformação do nosso corpo, entraremos na sua glória, entraremos na sua presença, e chegaremos diante daquele trono. Então, como eu estava dizendo, a imagem que vem na minha mente é como se toda aquela multidão se afastasse e os remidos entrassem e aproximassem do trono para poder ver o sentido mais profundo daquilo que foi a obra do Calvário e que Deus realizou por meio do seu Filho Jesus. E será nessa hora, irmãos, que toda língua confessará
para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é impressionante, irmãos. Isso é impressionante. Porque Deus nunca quis se esconder. Deus nunca quis se esconder. Ele sempre quis se revelar. Ele nunca quis se ocultar. Ele quis se revelar. E eu quero aqui ler alguns textos, só para a gente concluir por hoje. E a gente segue na outra oportunidade. Salmo 11, o versículo 7. Se vocês não se importarem, eu posso só citar os textos, vocês anotem. A última parte deste salmo diz assim: os retos contemplarão a sua face. O outro texto está no Salmo 17, versículo 15. Diz assim: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. O Salmo 42, o versículo 2 diz assim: quando irei e me verei diante da face do meu Deus. Um dia nós entraremos diante desse trono e nós veremos a face do nosso Senhor. E sabe o que será mais impressionante, irmãos? É que nós teremos sido transformados por causa dessa face, de glória em glória, de provações em provações, de lutas em lutas, de sofrimentos em sofrimentos, de angústias em angústias. Por causa dele, nós fomos transformados na sua imagem. Quando o nosso corpo for revestido dessa incorruptibilidade, dessa imortalidade, aí sim, nós adquiriremos, irmãos, essa face transformada, esse corpo glorificado. Que isso te encoraje, que isso te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que você nunca pense em desistir, meu irmão, que você nunca pense em desistir, minha irmã. O Senhor está trazendo a linguagem do céu para o nosso coração. Ele quer que você seja moldado por isso, Ele quer que você seja moldado por essa visão do trono. Você não precisa se angustiar. Quantos aqui podem estar vivendo uma crise profunda no seu coração? Quantos aqui essa semana chegou até a discutir com o seu cônjuge o final do seu casamento? E o que você vai fazer? Vai casar de novo? Você não consegue amar, não consegue perdoar? Quantos aqui estão esmagados por ansiedade, por transtornos psicológicos? Quantos estão aqui escravizados por depressão, por medo, por insegurança? Quantos se sentem cansados demais, desanimados demais? Nós não temos nenhum motivo para isso, irmãos. Porque esse livro, lembre-se, eu disse que ele foi escrito para redirecionar a visão da igreja. Da mesma forma, hoje, o Senhor quer redirecionar a sua visão celestial. Você está olhando para o foco errado. Você está olhando na direção errada. O que essa mensagem busca alcançar em você é atrair a sua visão para o trono. O trono, que é o governo, que é o eixo que governa a história e a eternidade. Um dia, toda essa história vai acabar, mas o trono vai permanecer. Um dia Deus fará um novo céu e uma nova terra, mas não vai ter um outro trono, porque o trono é soberano. E é para esse trono, por causa daquela cruz, que nós fomos atraídos. É por causa desse trono. Nós estamos vendo a nossa redenção sendo interpretada à luz do trono. Então, qual é o nosso temor? O seu temor deveria ser em ofender a Deus, em entristecer o Espírito, em se consertar com Deus. O seu problema não é conjugal, o seu problema não é psicológico, o seu problema é espiritual. Você não está tendo um problema sério com o seu cônjuge, você está tendo um problema sério com o seu Deus. O seu problema não está dentro da sua casa, o seu problema está diante do trono. Porque se você conseguir tocar isso, tudo aqui vai mudar. Tudo aqui vai mudar. Porque esse coração, como disse Blaise Pascal, tem razões que até a própria razão desconhece. Ele é extremamente corrupto, perverso. Então nós não temos que ser governados por sentimentos. Nós temos que ser governados por uma visão celestial.
Nós temos que ser governados pelo peso da eternidade. Escute, olha a história desses apóstolos. Olhe a história dos pais da igreja. Olha a história de tantos homens, de tantas mulheres que sofreram. Sofreram acusações, rejeições, perdas. Pessoas que foram dilaceradas pela vida, mas eles permaneceram fiéis até a morte. E por que não desistiram? Porque eles foram dominados pelo peso do trono, pelo peso da eternidade. Nós fomos salvos, irmãos, não foi para fugir do inferno. Nós fomos salvos para um dia estar diante do trono de Deus. O trono para nós é o lugar de habitação. Deus quis incluir você no plano do seu Filho. Deus quis colocar você em Cristo. Deus quis. E a maior prova que ele fez isso foi que ele colocou toda a plenitude dele em Cristo Jesus. E ele nos deu Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabe quem estava morrendo naquela cruz? Aquele que foi tomado de toda a plenitude de Deus. E ele não fez isso por anjos. Ele fez isso por você. E ele não fez isso para ter uma igreja fria e indiferente. Ele fez isso para ganhar os nossos afetos. Para ter uma igreja que o ame de todo o coração. Que o tema, que o honre e que aguarde ele chegar. E ele já está chegando. Aquele que vem virá e não tardará. A vida é muito curta. A vinda do Senhor é breve. E nós estamos caminhando na direção dele. Que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos. Obrigado por tua infinita bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Senhor, que esta manhã o Senhor venha se revelar de maneira distinta e especial a cada coração que está aqui. Aqueles corações aflitos, angustiados, desanimados, aqueles casais que estão desistindo do outro. Senhor, muda o foco da visão deles. Faça com que eles olhem para o trono, para que as suas vidas sejam governadas pelo peso da eternidade, e não pelos sentimentos do coração. Nos ajude nesta manhã. Senhor, que a tua palavra seja um instrumento de cura, de restauração e de renovo para cada um de nós nesse dia. Abençoa a tua igreja aqui, Senhor. Nós clamamos o Senhor. De maneira particular, abra, por meio dessa palavra, uma parte dos teus céus no nosso coração. Faz-nos ver, Senhor, aquilo que seremos, aquilo que viveremos, para que nós não venhamos nos prender aos sofrimentos dessa vida, às angústias do nosso coração. Senhor, que o nosso coração se transborde pelo gozo da alegria do Senhor, da alegria daquele que venceu, da alegria daquele que foi ungido com óleo de alegria, e que hoje ele possa trazer alegria aqui para muitos corações angustiados e aflitos. Abençoe o teu povo neste lugar. Senhor, que seja uma manhã marcante para cada um de nós aqui, em especial para aqueles angustiados, para aqueles que se sentem feridos, profundamente desanimados. Revela-te a eles. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descanse enquanto vê
vez Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar.